prazer imenso contar com as ilustres presenças desse seminário. Hoje, com o tema, eu pediria aos camaradas para fechar os microfones, hoje com um tema da mais alta relevância na história brasileira, um tema sobre a guerrilha do Araguaia, em que nós vamos contar com a presença de dois ilustres camaradas do partido. Esse seminário, ele integra um programa da Secretaria de Formação do Partido e da Fundação Maurício Grabois, que nós denominamos de Quartas Vermelhas. Então, sempre às quartas-feiras, não semanalmente, mas com uma certa regularidade, nós trazemos aos militantes do partido, aos amigos do partido, a oportunidade de um tema. E a guerrilha do Araguaia, exatamente por conta do mês de abril, esse período tão importante, nós estamos trazendo esse debate, primeiro como um registro de um capítulo importante da história do Brasil, também como uma homenagem aos nossos heróis e heroínas que, nas florestas do Araguaia, se resistiram bravamente contra a ditadura insana instalada no Brasil. É importante sempre compreender a guerrilha do Araguaia sem desconectá-la do contexto em que ela aconteceu. A guerrilha do Araguaia já é um capítulo importante da história do Brasil e nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que um evento daquela magnitude seja tratado como algo episódico, como algo irrelevante ou como uma aventura. É preciso compreender a guerrilha do Araguaia num contexto de uma sociedade que vivia uma experiência de uma tirania de um Estado autoritário, e a guerrilha do Araguaia faz parte do conjunto de estratégias que a sociedade brasileira desenvolveu como forma de reagir e de combater aquela ditadura. Ocorre que, com a guerrilha do Araguaia, nós chegamos a um grau bastante elevado da luta do povo, o que revela não só a capacidade de resistência do povo brasileiro, mas também a compreensão histórica de cada momento. Aqueles nossos bravos camaradas, as nossas bravas camaradas, tanto aqueles que adquiriram notoriedade, que deixaram o seu nome na galeria da história, como aqueles e aquelas que são não têm o seu nome revelado, que são pessoas do povo que não assumiram os postos de liderança, demonstraram de que o povo brasileiro é um povo que não foge à luta e que, por isso mesmo, quando as circunstâncias os coloca à prova, esse povo sabe reagir. Nós vamos ter, neste debate de hoje, dois importantes camaradas estudiosos, não só da questão histórica, mas estudiosos das lutas do povo brasileiro. Nós temos o nosso camarada Oswaldo Bertolino, a quem nós agradecemos imensamente pela compreensão, pela gentileza, inclusive, de fazer uma flexão na agenda dele para nos honrar com a presença nesse encontro. O Oswaldo é muito conhecido no partido, e não só no partido, como um jornalista, escritor, pesquisador, quanto mais, e que está organizando recentemente um livro exatamente sobre a guerrilha do Araguaia. A biografia do Oswaldo Bertolini será apreciada exatamente na sua apresentação, por isso que eu não vou aqui tomar uns 20 minutos do meu tempo para apresentá-lo. E também contamos com a ilustre presença do nosso camarada Durmes, pesquisador, professor da Universidade Federal do Pará, acabou recentemente o seu mandato dirigindo o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, diga-se de passagem,
com notoriedade, e agora está assumindo uma diretoria de articulação interinstitucional e social na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A exemplo do camarada Bertolino, tem vários trabalhos publicados, livros publicados sobre a região e a questão da segurança, e é um pesquisador importante do Brasil também. Agora nós vamos dar continuidade, convidando o nosso camarada Oswaldo Bertolino para que ele possa fazer a sua exposição. Bertolino, por favor. Obrigado, Edival. Quero saudar aqui os nossos camaradas. Estou vendo aqui o Patinhas, faz tempo que eu não vejo o Patinhas. Estou vendo ele aqui, satisfação em revê-lo. Também aqui o Jorginho, né? Todos os camaradas que estão aqui, as camaradas e os camaradas. E dizer que sempre que eu vou ao Pará, encontro os camaradas do Pará, é sempre uma satisfação, né? A gentileza dos camaradas sempre me recebem com carinho. Falamos aqui já de alguns paraenses aí do combate, né, da luta, mas eu quero lembrar, falamos do Amazonas, né? Quero mostrar esse aqui também, ó, paraense ilustre. Eu tive que pesquisar bastante aí, porque o Pedro Pomar foi líder estudantil, né? Passou uma noite de arma na mão aí naquele levante que teve no começo dos anos 30, né? E eu quero lembrar aqui também do grande Dalcídio Jurandir, que, aliás, eu publiquei recentemente um artigo dele falando do João Amazonas, e até o Inácio Arruda se interessou pelo artigo, né, quis saber mais do Dalcídio Jurandir, até sugeriu que a gente fizesse uma hora um programa, né, um debate sobre o Dalcídio Jurandir, a sua obra, o seu legado. É importante dizer que o Dalcídio Jurandir, ele foi um militante muito ativo do partido, e então ele tem muita produção sobre o partido, né? Eu acho que é, inclusive, uma tarefa nossa também resgatar um pouco esse aspecto do Dalcídio Jurandir. E eu acho que é preciso lembrar também da sua companheira, né, a Guilmarina. Pouco se fala da Guilmarina, né? Acho que mesmo no partido, talvez aí no Pará não, mas fora do Pará, não se conhece a Guilmarina, né, que também foi uma militante combativa. Acho que é importante lembrar também, veja, Otair, você falou aí do celeiro de combativos do Pará, como tem aí, né, o partido, né, tem bastante referência, né, bastante história. O Agostinho Dias, que foi constituinte em 46, ele foi eleito por Pernambuco, mas ele é daí. Ele fugiu junto com João Amazonas e o Pedro Pomar, naquela história, na fuga famosa, né? Ele foi um dos que estava lá, que fugiu com eles. A saga de João Amazonas e Pedro Pomar, do Pará até o Rio de Janeiro. Enfim, o Pará tem bastante história. Quando o João Amazonas esteve aí em Belém para inaugurar o comitê estadual, o Dalcídio Jurandir escreveu um belíssimo texto que foi lido por João Amazonas aí no teatro, no teatro aí de Belém, né? Então, quer dizer, tem bastante história, bastante coisa, né? Agora, a guerrilha do Araguaia, né, eu acho que, além da gente... Porque a minha compreensão é de que a gente tem que se apropriar da história do partido, né? Até já comentei isso com o Altair, que a nossa escola deveria ter lá uma cátedra sobre a história do partido, que também faz parte da formação, né? A militância do partido se apropriar da história. E a guerrilha do Araguaia, sem dúvida alguma, que é um marco, um acontecimento de grande importância para o povo brasileiro, e que há uma certa tendência de separar o partido da guerrilha do Araguaia. Você vê, a historiografia oficial faz questão disso. Esses dias mesmo eu estava até fazendo uma pesquisa sobre isso,
E eu estava observando isso, né? Quer dizer, é uma tentativa de mostrar que a guerrilha do Araguaia é uma coisa que não surgiu, né? Há uma omissão, uma lacuna nesse sentido. Quer dizer, não surgiu por uma política do PCdoB. É como se fosse assim, de repente alguém resolveu organizar um movimento de resistência, foi lá, fez a resistência. Quer dizer, não se conta a história toda, tenta-se separar o criador da criatura. Agora mesmo, o Edival falou aí do um livro que eu estou aí publicando, deve sair já, nós já estamos nos finalmente do livro, né, que é uma parte do livro, na verdade, é uma tentativa que eu faço aqui de dar resposta a uma onda de calúnia que se levantou contra a guerrilha do Araguaia, exatamente nesse contexto de ascensão da extrema-direita, de manifestação de saudosistas da ditadura militar, né, uma tentativa de deformar o sentido, o conceito, o porquê, né, por que existiu a guerrilha do Araguaia, né? Então o livro tem uma parte do livro faz exatamente essa polêmica, quer dizer, procura desmascarar essas versões falaciosas, e a outra parte do livro procura fundamentar exatamente isso. De onde surgiu a ideia da guerrilha do Araguaia? Por que ela surgiu? Qual era o seu objetivo e qual é o seu legado? Essa é a outra parte que eu procuro mostrar neste livro, né? Agora, fundamentalmente, o que eu acho que a gente precisa sempre ressaltar, sempre dizer, sempre procurar estudar, né, para a gente entender a guerrilha do Araguaia, né, é porque trata-se de um movimento do povo brasileiro que, na minha percepção, na minha concepção, pela pesquisa que eu fiz, o estudo da história e tal, né, eu lembro que até comentava muito isso com José Carlos Ruy. O José Carlos Ruy fez um livro aí, A Biografia da Nação, outro camarada nosso que também faleceu recentemente, que era um pesquisador, né, ele dizia que era... Eu lembro que ele falava, quando você quiser conversar sobre o povo brasileiro, só me chamar, que essa é uma coisa que eu gosto de fazer e tal, né. O Ruy era muito estudioso, né, da formação do povo brasileiro, as suas características, as suas nuances e assim por diante, né, e eu dizia para ele que a guerrilha do Araguaia se insere exatamente aí, né. A guerrilha do Araguaia, ela tem um sentido da história do povo brasileiro, ela traduz um fio da história do povo, das lutas do povo brasileiro. Eu digo que a gente deve situar a guerrilha do Araguaia no contexto da luta contra o escravismo, né, dos movimentos, vários movimentos aí que combateram o escravismo, né, a luta pelo ideal republicano, pela independência, pela abolição, a luta contra as diferentes manifestações antidemocráticas, as manifestações contra o povo brasileiro, as lutas sindicais do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, né, os grandes embates da década de 20, a Revolução de 1930, a luta, o Levante de 35, a luta contra o Estado Novo, a luta pela Constituinte de 46, eleita em 45, né, o combate ao autoritarismo, que tinha assim, feições de ditadura, né, o partido, inclusive, caracterizava o governo Dutra como uma ditadura, que havia a Constituição, mas a Constituição foi completamente ignorada. O Dutra governou à margem da Constituição. Foi exatamente nesse período que houve a cassação do registro do partido, a cassação dos mandatos do partido. Depois, a década de 50, o famoso racha, que começa todo aquele processo. Eu acho que esse é um legado importantíssimo do nosso partido, porque começa em 56, vai até 62, quando o partido é reorganizado, sabe?
como o partido analisou o golpe de 1964, até recentemente agora, nesses dias aí, aniversário do golpe, eu até publiquei o documento, que eu considero assim um documento importantíssimo. Eu confesso que eu fico impressionado quando eu leio aquele documento, o golpe de 64 e seus ensinamentos. Quer dizer, o golpe foi em março, abril, virada, né, de 31 de março, 1º de abril. Esse documento é de agosto de 64. Um documento denso, com análise profunda, né, do que representava o golpe de 1964. Depois teve a conferência de 66, e desde então tem uma série de documentos do partido que vai situando o que é a ditadura militar, o seu sentido estratégico, o que de fato estava por trás da ditadura militar, por que houve o golpe de 64. Então, quer dizer, o nosso partido ele tem uma produção nesse sentido que eu considero que é muito importante a gente resgatar tudo isso para entender como nós fizemos o enfrentamento, o combate à ditadura militar, o regime militar, e em que isso resultou. O papel da nossa bancada, por exemplo, ali na reta final da ditadura militar, a começar pelo Aurélio Pérez, que foi o nosso deputado eleito em 1978. Acho que a história, essa é uma história fundamental. Eu acho que tudo isso se liga com a guerrilha do Araguaia. Porque o papel do Aurélio Pérez na anistia de 79 foi gigantesco. O Teutênio Vilela, né, que é o símbolo daquela campanha pela anistia, ele dizia que o Aurélio Pérez era uma espécie de sombra dele, né? Ele tinha tanta confiança no Aurélio Pérez pela sua combatividade e a sua capacidade de articulação política, de interpretação, sobretudo dos movimentos populares que já estavam ali se formando, sabe, que o Teutônio Vilela se apoiava muito nele. Depois, em 82, foi eleito Aldo Arantes, Haroldo Lima e o Guedes, né, lá de Minas Gerais, formou uma bancada combativa, ali naquele processo da luta pelas diretas já. Depois veio a bancada da Constituinte de 88, que teve um papel fundamental. Quer dizer, tudo isso compõe um processo de luta pela democracia com um protagonismo do nosso partido muito grande. E, no caso da guerrilha, por exemplo, tem um outro aspecto que é muito importante a gente ressaltar, que é o problema do caminho da luta armada, né? O conceito, a concepção do caminho da luta armada. É como que o PCdoB chegou à conclusão de que para enfrentar a ditadura militar era preciso o caminho da luta armada. Depois fez um outro documento portentoso, né, que tem exatamente esse título, né, que faz exatamente alusão a esse título, quer dizer, é o caminho. Você tem que procurar um caminho para a luta armada, para enfrentar o regime de 64. Essa é uma concepção, isso eu também registrei exatamente pela elaboração do partido ao longo da sua existência, no prólogo da biografia do Maurício Grabois. Quer dizer, o partido foi lá para o Araguaia fazer o quê? Com base em qual concepção? Qual foi a elaboração? Não foi uma elaboração a partir do documento O Golpe de 64 e seus ensinamentos. Isso já vinha sendo debatido no partido, sempre foi, né, do Levante de 35, depois que houve a cassação do registro e dos mandatos em 47, 48, o partido já discutia esse problema. Qual é o caminho para você fazer a Revolução Brasileira? Hoje tem aí o livro do nosso Renato Rabelo, que tem exatamente esse título, né? O ideal e o caminho. Para você chegar no seu ideal, você tem que procurar o caminho. Qual é o caminho? Esse é um debate fundamental. O Manifesto de 48, o Manifesto de 50, o programa do partido do 4º Congresso de 1954, são documentos que permitem
a gente entender como que o partido foi trabalhando a ideia do caminho da luta armada. Evidente que o manifesto de 48, de 50, ali é interessante a nossa história exatamente por isso, quer dizer, aquela ideia do Marx, né, que você tem que, o processo revolucionário tem que estar constantemente sob crítica, né? Ele tem que constantemente ser criticado. E o próprio partido fez a crítica depois sobre o esquerdismo dos manifestos de 48, sobretudo o manifesto de 1950. Quer dizer, o quarto congresso procura corrigir um pouco isso, que é um outro documento valoroso do partido, o programa de 1954 do quarto congresso. Esse debate esteve muito presente também na discussão, no racha, com os chamados revisionistas. A declaração de março, né, depois as teses do quinto congresso, né, a formulação, por exemplo, se a revolução vai ser pela luta armada, vai ser pacífica ou vai ser pela luta armada, né? Isso esteve muito presente. A formulação do Grabois, por exemplo, eu considero muito importante. Ele dizia que tudo bem, a tese dos revisionistas, como se dizia na época, era de que o socialismo tinha adquirido um grau de evolução que ele naturalmente seria vencedor na disputa com o capitalismo. Quer dizer, a democratização, que é uma tese do Engels, né? Isso está no prefácio do Engels, prefácio que ele escreveu para a obra A Luta de Classes na França, a história da Comuna de Paris. Né? Ele diz isso, quer dizer, no processo da democracia, da democratização, da legalidade democrática, né, você vai evoluindo. Então é necessário ter em conta que, à medida em que você avança com o processo da democratização da sociedade, você vai enfrentar reação. E aí você tem que medir o grau da reação. O Grabois dizia o seguinte, que se vai ser pacífico ou armada não depende da gente. Nós queremos pacífica. Agora, precisa ver se o outro lado vai aceitar, né, a revolução pacífica. Quer dizer, isso é uma coisa que não está sob a nossa decisão, né? Não somos nós que optamos por esse ou por aquele caminho. Vai depender né, das circunstâncias, né, de qual é o tipo de reação que você vai enfrentar. Né? É uma formulação importante nesse sentido. Aí, quando a gente chega nos documentos, já depois do golpe, isso vai aparecer nitidamente. Quer dizer, nós não é que nós decidimos pegar o caminho da luta armada. As circunstâncias nos impõem isso. Depois o Amazonas, quando ele esteve lá no Congresso Nacional, numa sessão solene, que ele foi falar da guerrilha do Araguaia, ele disse isso também. Quer dizer, ele disse assim, nós não fazemos proselitismo sobre o Araguaia. Sabe? Nós cumprimos uma missão. O partido cumpriu uma missão. E sempre que ele for chamado, ele vai cumprir essa missão. O partido tem uma missão. Então nós não saímos por aí fazendo proselitismo, né, dizendo que fizemos aquilo vamos dizer assim, porque de repente achamos que era importante você organizar, né, uma guerrilha, organizar ali a luta armada, você pegar o caminho da luta armada. Né. Agora tem um outro aspecto também que é importante a gente resgatar e valorizar, que é exatamente essa linha que o Maurício Grabois dizia. Quer dizer, como que a democracia foi tratada no Brasil? Como as classes dominantes, que ele dizia que não era nem burguesia nacional, era burguesia brasileira, a burguesia nacional sempre teve problemas com a democracia, havia esse debate num partido muito intenso, qual é o papel da burguesia? E também, fora do partido, havia muito esse debate, quer dizer, a Revolução Brasileira. Eu considero, por exemplo, o Nelson Werneck Sodré, que depois foi do Partido Comunista Brasileiro, né, o general Nelson Werneck Sodré, e o Caio Prado Júnior, os que melhor trabalharam essa ideia da Revolução Brasileira. Quer dizer, até onde? A Revolução Burguesa. Quer dizer, esse é um debate que vem lá da Comuna de Paris, a elaboração que o Marx fez sobre o que foi a Comuna de Paris, que, aliás, também fez 150 anos agora, dia 18 de fevereiro,
né? Aquela história que o Marx dizia de tomar os céus de assalto. Vocês querem tomar o céu de assalto? Dizia ele, mas a compreensão de que era preciso levar adiante os ideais, sabe, da democratização, da revolução, você fazer a revolução proletária, depois da Revolução Francesa, né, isso ele exaltava como a questão mais importante da Comuna de Paris. E depois a gente vai ver isso nas obras do Lênin, né, quando ele faz a teoria da Revolução, o Lênin faz a teoria da Revolução, né, ele também trabalha bastante essa ideia, o conceito. Né. Isso aqui no Brasil, né, eu acho que ainda é uma questão pouco debatida, ou quem debateu, né, que existe a elaboração, acho que ainda é pouco conhecida. Eu cito esses dois aí, o Nelson Werneck Sodré e o Caio Prado Júnior, né, que é exatamente isso, quer dizer, como é que a revolução burguesa, a revolução aí, vem aí do ideal republicano, né, dos saltos civilizatórios, a independência, a abolição, né, a república, né, trôpega do começo do século XX até chegar à Revolução de 30, quer dizer, e depois como isso evoluiu, sabe? A revolução e a contra-revolução, o papel da direita, das classes dominantes, inclusive com a formação de grupos de extrema-direita, como foi no caso do golpe de 37, como foi no caso do grupo que se formou dentro da Escola Superior de Guerra, com a ideia da doutrina de segurança nacional, que levou ao golpe de 64, passando por tentativas golpistas nos governos do Getúlio e tentativas de golpes contra o João Goulart, que depois chegou ao golpe de 64. É sempre essa ideia de você olhar o outro lado, quer dizer, o terreno. O Renato Rabelo diz, o nível da batalha, com quem você está batalhando. Então, quando chega em 64, o partido já tinha um vasto acúmulo, sabe, sobre essas questões. O pós-Segunda Guerra Mundial, mesmo no processo da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a FEB, a ideia da FEB, João Amazonas diz, né, quem levantou a bandeira da FEB fomos nós comunistas, dizia ele, e não levantamos a bandeira só por levantar, levantamos de maneira consequente. Estava lá o movimento estudantil, com forte influência do Partido Comunista, do PCB na época. Estava lá os escritores, né, o Dalcídio Jurandir, né, e outros tantos. Os intelectuais tinham a sua organização. Eles reavivaram a Liga de Defesa Nacional, que dentro da Liga da Defesa Nacional tinham vários departamentos, sindical e assim por diante. Ou seja, o processo de luta contra o nazifascismo aqui no Brasil, pelos comunistas, a gente às vezes fica sabendo muito do enfrentamento com a ditadura do Estado Novo, né? Aquela fase mais crítica até 1940, 41. Mas essa luta prosseguiu, que fez, inclusive, os comunistas se aproximarem do getulismo. Né? Então, quer dizer, tudo isso foram acúmulos, tudo isso é acúmulo que o partido teve até chegar nesse documento, o golpe de 64 e os seus ensinamentos. E os outros documentos, a Sexta Conferência, né? E os outros documentos que deram fundamentação para a guerrilha do Araguaia. Mesmo a história, o caminho da luta armada, esse também é um outro ponto importante. O caminho da luta armada, e o Patinhas já participava disso, né? Quer dizer, foram vários pontos que o partido tentou prospectar, mapear, ver quais eram as condições para você fazer ali núcleos da guerra, a guerra popular, a guerra do povo. Esse conceito da guerra do povo, que se traduz em guerrilha, isso é muito importante. O estudo da guerra popular, que vem lá da Comuna de Paris, né, passa pelo enfrentamento com o nazifascismo, né, a guerra do povo, a guerra de libertação nacional. Esse conceito de guerra de libertação nacional é fundamental. Se o país está invadido, se o país está sendo ocupado, você tem que fazer a guerra de libertação nacional.
A guerra popular, a guerra do povo, que é exatamente a teoria do Mao Tse Tung. Depois isso também esteve no Vietnã, de certa forma em Cuba, na Revolução Cubana. Tudo isso compõe a formação, o acúmulo que o nosso partido tinha quando apontou o caminho da guerra popular. E a partir disso que começou, quer dizer, em 66, na sexta conferência, o partido tirou 3 núcleos de estudo. Um foi liderado aqui pelo nosso Pedro Pomar, outro pelo Carlos Nicolau Danieli, que eu também escrevi a biografia dele, e o outro com o Maurício Grabois e o João Amazonas. Quer dizer, o Danieli foi mais para a região norte, o Patinhas acho que esteve com ele lá na região norte, o Pedro Pomar foi para o Vale do Ribeira, e boa parte foi lá para a região do Araguaia, a região onde depois seria a guerrilha do Araguaia. Aí tem outro componente também aí. Por que se concentrou mais gente no Araguaia? Porque o Patinhas depois pode confirmar isso, havia uma perseguição muito grande a quem estava nos grandes centros. Quer dizer, os estudantes, por exemplo, que participaram das marchas estudantis de 66 a 68, né, o auge em 68, muitos dirigentes sindicais, enfim, todos os perseguidos que estavam sendo visados nos grandes centros urbanos, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, foram encaminhados para lá, exatamente porque era um local distante, né? Eles teoricamente estavam mais distante da perseguição, e eles foram para lá exatamente com essa ideia de fazer a preparação. Guerra popular é isso, você prepara o povo, é a guerra do povo, não é guerra, a diferença, né, da guerra popular e do foquismo, não é você fazer um foco, como era o caso das organizações que optaram pela luta urbana, a luta armada urbana, né? Lá era fazer a guerra do povo. A ação popular também tinha essa concepção, foram estudar a experiência da guerra popular na China, sobretudo na China, né? A ação popular também estava em campo, fazendo exatamente esse trabalho de preparação, né, exatamente para entrar no caminho da luta popular. Quando houve o início dos combates no Araguaia, já tinha havido, né, a ditadura praticamente tinha eliminado a resistência armada, né, nas cidades, os focos de guerrilha nas cidades já tinham sido praticamente debelados, né? Então, quando houve o ataque lá na guerrilha do Araguaia, eles estavam no começo da preparação, era a fase inicial da primeira fase de preparação. Não tinha armas. O João Amazonas fala, né, que eles estavam lá com uns fuzis. Ele dizia alto pra caramba, batia em tudo quanto é lugar. Você não tinha nem como andar com aquele fuzil dentro da mata. A arma que eles tinham era aquilo lá. Cada guerrilheiro tinha um revólver 38 com não sei quantas balas, 50 balas, que era a arma pessoal, né? Eram essas as armas que eles tinham lá. Ou seja, eles estavam no início da preparação da guerrilha, né? Aí há todo um debate que depois se desenrola, se desdobra, né, a partir de 70, começo de 76, já final de 75 já tinha esse debate, né, sobre as causas da derrota militar, né? Houve 3 campanhas. Na terceira campanha, né, o próprio Amazonas, o debate está aqui no livro, né? A gente conseguiu recuperar os documentos desse debate, né? Então, pelos documentos, a gente tem um perfil exato da avaliação crítica que foi feita sobre a guerrilha do Araguaia. Havia, por exemplo, essa questão, quer dizer, na terceira campanha, era o caso de fazer o enfrentamento? Não era o caso de ter desmobilizado a guerrilha, ter uma rota de fuga, né, sair da região, abandonar a região, sabe? Tudo isso são questões que foram debatidas, mas fica também no campo das possibilidades, né? A comissão militar
já não tinha mais contato com a comissão de organização, que tinha sido dizimada. O Carlos Nicolau Danielli foi assassinado no finalzinho de 72. Junto com ele atuavam mais dois camaradas com grande experiência, né, que é o Lincoln West e o Luiz Guiliardini, que eram da comissão de organização, que também foram mortos. O Lincoln West foi morto um pouquinho antes do Daniele e o Guiliardini um pouquinho depois. E tinha o jovem, o Bicalho Lincoln, Bicalho Roque, né, que ele tinha ele era o líder de uma organização de jovens, né, que precedeu pode-se dizer assim, teve a UJC, antes tiveram outras organizações juvenis, mas a UJC, União da Juventude Comunista, ali da década de 40, e depois, no finalzinho da década de 60, começo da década de 70, a UJP, União da Juventude Patriótica, que a ideia é exatamente da UJS, que depois disso, mais na frente, né, surgiu a UJS, organizar a juventude. O Lincoln Bicalho Roque tinha um papel fundamental também, porque essa juventude toda que ia para o Araguaia passava por ali, pela UJP, e passava pela comissão de organização, e a comissão de organização era uma espécie assim, de base de apoio material para a guerrilha. Então, quando houve a morte desses camaradas, a guerrilha do Araguaia ficou isolada. Eles não tinham lá nenhuma condição, não recebiam suprimentos, não recebiam sequer informação, sabe? Então a guerrilha ficou isolada. Isso foi um fator fundamental para a gente entender o que aconteceu com a guerrilha do Araguaia. É fundamental entender o que aconteceu com a comissão de organização, Daniele, Lincoln West, Luiz Guiliardini e também o Lincoln Bicalho Roque, né? Esse foi um fator fundamental para o isolamento, e aí que entra o debate sobre a tática adotada em 73. Se era o caso de fazer o enfrentamento ou se era o caso de recuar. Deveriam ter recuado, claro. Se você for olhar hoje, mesmo os debates que foram feitos a partir de 76, né, de começo de 76, a conclusão era essa. Quer dizer, foi um erro. Eles erraram ali na tática. Sabe? Ao invés de recuar, optaram pelo enfrentamento e aconteceu, né, que a guerrilha acabou sendo dizimada, né? Esse debate estava sendo feito no partido quando aconteceu a chacina da Lapa. A chacina da Lapa no dia 16 de dezembro de 1976. Quer dizer, foi assassinado o Ângelo Arroio, o Pedro Pomar. O objetivo deles era pegar o Arroio e o Amazonas, o João Amazonas, que eram os dirigentes que estavam lá na guerrilha do Araguaia. O Pomar estava nessa reunião por acaso, né? Ele deveria fazer uma viagem para o exterior representando o partido, mas houve um problema com a esposa, a Catarina. Ela teve um problema de saúde, um aneurisma que se agravou rapidamente, ela foi internada em estado gravíssimo, né? E aí ele propôs para o Amazonas a troca, e o Amazonas foi no lugar dele, por isso que ele estava na reunião da Lapa, senão era o Amazonas que estaria lá. Tanto é que depois o general Dilermando, numa entrevista que ele deu para a revista Isto É, o Dilermando era o comandante do 2º Exército do DOI-CODE, onde estava o DOI-CODE de São Paulo. Ele disse que a informação que eles tinham era que o Amazonas estava lá. Quem deu essa informação? O Jover Teles, o traidor aí bem conhecido, era um dirigente lá do partido, lá no Rio de Janeiro, né, que ele foi cooptado, e ele que passou essa informação. Mas o objetivo deles era esse, era liquidar o que tinha, os que tinham escapado da chacina que eles fizeram lá na região do Araguaia, sabe? Porque ali foi tem um conceito de guerra suja, quer dizer, a guerra que não obedece os princípios, né? Convenção de Genebra, né? Ou seja, todos os princípios que regem um conflito, eles simplesmente violaram, praticaram verdadeiras... Aquilo ali foi um genocídio. O conceito de genocídio, né? Hoje mesmo a gente tem um programa às 13 horas, diário, e hoje mesmo a gente estava conversando com o Paulo Abrão, que o Jorginho, não sei se o Jorginho está aqui, o Jorginho conheceu bem o Paulo Abrão, que ele foi o presidente da Comissão de Anistia, esteve lá com a gente no Araguaia, né, na época que houve a anistia dos camponeses,
né? A gente estava falando disso, quer dizer, a doutrina de Nuremberg, como que você julga os crimes contra a humanidade. Anistia, não anistia quem pratica crime contra a humanidade. Até porque se você não pune os crimes contra a humanidade, esses crimes podem ser tratados como uma coisa que aconteceu, são fatos da história e fica por isso mesmo. Quer dizer, depois a ONU recepcionou esse conceito de genocídio da doutrina de Nuremberg na Convenção sobre Genocídio de 1948. Então eles violaram tudo isso lá na Araguaia. Praticaram crimes hediondos, crimes contra a humanidade. Depois ainda fizeram a chamada Operação Limpeza, sabe, que desapareceram com os corpos, né, os desaparecidos do Araguaia. Quer dizer, são crimes contra a humanidade. Os crimes que eles praticaram contra os camponeses. Quantos camponeses foram assassinados? Até hoje não tem aí uma estatística, sabe, sobre isso, ou que pelo menos se aproxime de algo crível sobre as barbáries que eles fizeram lá com os camponeses. No documentário que nós fizemos, Camponeses do Araguaia, a guerrilha vista por dentro, a gente retrata um pouco isso. A gente pega os camponeses e eles vão dizendo, olha, aconteceu assim comigo, eu vi isso, vi aquilo e tal. É um documento importantíssimo também, né? Enfim, quer dizer, a guerrilha do Araguaia tem, portanto, um simbolismo muito grande. Ela é muito importante para o povo, para a história do nosso povo, para a biografia da nação, como dizia o José Carlos Ruy, e é fundamental para o nosso partido. A gente se apropriar dessa história. Não deixar ela nas mãos, não deixar essa história nas mãos dos seus detratores. 5 minutos, Bertolino. Tá. Esses livros que surgiram aí recentemente, sobretudo esse do Hugo Studart, Borboletas e Lobisomens, era um cartapácio de 600, quase do tamanho desse aqui do Pomar, sabe? Que é um livro que ele difama a guerrilha e, sobretudo, o PCdoB de capa a capa. Esse livro teve repercussão. Ele foi dar entrevista aí na Globo, teve lá no Pedro Bial, deu entrevista no G1. Quer dizer, isso teve grande repercussão, né? Isso é dado como verdade. E o nosso papel, eu acho que é exatamente isso, né? Resgatar a verdade, memória e verdade. É um pouco que nós conversamos hoje com o Paulo Abrão, quer dizer, a importância que tem você se apropriar da verdade, exatamente para que os inimigos do povo, esses fascínoros, assassinos que cometeram crimes contra a humanidade, né, não fiquem aí, quer dizer, eles teriam que ser punidos, claro, né, de acordo com as regras elementares de justiça, né, de defesa dos direitos humanos, mas, sobretudo, não deixar que essa memória seja deturpada, usurpada, vilipendiada, atacada e assim por diante, quer dizer, difamada, né? Então, é isso. Eu já vou aqui fechando, portanto, essa participação aqui, essa primeira intervenção, né? Reforçando exatamente isso, quer dizer, a importância que tem a gente, primeiro, conhecer, né, registrar, e a gente se apropriar dessa história para a gente entender o seu sentido nesses dois âmbitos, né, no seu sentido da luta do povo, da história da luta do povo, a luta pela sua emancipação, a luta pela emancipação do povo, né, o povo se livrar desta opressão, né, de classe que existe, né, tem esse sentido, e tem o sentido também, né, do papel do PCdoB. Por que o PCdoB vai fazer 100 anos? O papel histórico, a importância que tem o PCdoB, né, qual é o seu papel na história? Por que ele é um partido necessário? Em diferentes etapas, né, da história do Brasil, desse século, né, sobretudo da década de 20 para cá, fundado em 22, né, em cada etapa o PCdoB teve uma participação fundamental. E eu acho que, no caso da guerrilha do Araguaia, em 35 foi um levante que teve também a sua importância, né, também num contexto assim de expansão ali do nazifascismo, né, mas no caso da guerrilha do Araguaia, né, eu acho que tem também uma importância, ou até uma importância bem maior, exatamente porque tem toda essa condensação,
conceitual, sabe, do porquê que o PCdoB optou pelo caminho da luta armada. É isso, Edival. Estou aqui à disposição. Muito obrigado, Bertolino. Parabéns por sua intervenção. Eu aqui, particularmente, gostei muito dessa opção que você faz na abordagem em situar a guerrilha no conjunto de outros episódios marcantes da história de libertação do povo brasileiro. Parabéns pela sua intervenção. E agora nós convidamos o nosso camarada Durben Martins, Durben Nascimento, para fazer a sua abordagem. Você terá o mesmo tempo, Douglas. Boa palestra. Bom, boa noite, camaradas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Fundação Maurício Grabois para esta palestra. Em segundo lugar, demonstrar minha alegria, minha satisfação em reencontrar muitos dos camaradas aqui, e os novos também, e também os camaradas que são de outros estados, o Patinhas, o Altair, e, em particular, o Oswaldo. Tá? Um prazer enorme estar aqui dividindo esse evento com o Oswaldo. Tá bom? Então, em terceiro, dizer que aquilo que foi, talvez informalmente, uma brincadeira, no início, seja o meu dilema. Né? Eu também, nesse tempo aí de exposição do Oswaldo, decidi reorientar um pouco o roteiro da minha intervenção em função exatamente também do público. Tá? É claro que nós vamos optar também por uma abordagem mais ampla, tendo em vista exatamente o fato de que alguns dos eventos, né, dos processos internos à guerrilha do Araguaia, que foram muito bem abordados aqui pelo Oswaldo, eles são de conhecimento de uma parte dessa militância. A segunda parte é dizer que eu também estou organizando aqui um trabalho que pretendo publicar nos próximos meses, estou na fase final, que é uma tentativa de apresentar os resultados de uma pesquisa também que eu fiz sobre a guerrilha do Araguaia. Eu confesso que, durante esse período, de 2000 a 2021, eu não tenho me dedicado assim regularmente ao processo de pesquisa da guerrilha. Tanto é que grande parte, digamos assim, dos convites que eram dirigidos a mim para falar sobre a guerrilha do Araguaia, ou eu indicava o Romualdo, nosso colega Romualdo Pessoa Campos Filho, ou, quando era um caso local, eu indicava o Paulinho Fonteles. Né? Eu tinha, digamos assim, como se diz hoje, uma dobradinha muito exitosa com o Paulinho nessa questão dos convites, principalmente na época das escavações, em que o Paulinho acompanhou, e eu dizia assim: Paulinho, eu acho que tu tens informações mais recentes do que eu sobre a guerrilha do Araguaia. Então, acho que você deve ir no meu lugar nesse outro aqui debate. Portanto, faz falta o nosso colega Paulinho Fonteles nesse aspecto. Mas, mesmo assim, eu decidi, então, fazer, digamos assim, uma reapresentação do que eu dei no final da década de 90. E devo publicar da maneira como foi produzida, né? Com algumas justificativas ou atualizações de um ou outro aspecto, dado o tempo, né, de 2000 a 2021, 21 anos, em que muitas coisas sobre a guerrilha do Araguaia foram apresentadas e pesquisadas. Eu queria ir na linha do colega
Oswaldo e dizer o seguinte, na minha digamos assim, reorientação dessa apresentação do tema para vocês. Primeiro, dizer o seguinte, que centrar essa questão naquilo que o Oswaldo já nos deixou como janela, que é fazer o debate sobre o significado, a importância desse evento histórico e político de grande envergadura do Brasil. Então, ele tem que ser realmente inserido nesse contexto. Não só a sua abordagem tem que estar de acordo com os condicionantes e determinantes históricos e sociais, fazer a grande abordagem, tentar encontrar as conexões causais do ponto de vista econômico, político, cultural, da conjuntura da época e também do próprio partido, no sentido de tentar compreender a guerrilha do Araguaia. Então, essa abordagem ela é uma abordagem correta. Esse método ele deve ser utilizado para examinar, investigar e interpretar todos aqueles acontecimentos naquele período histórico. Mas eu queria também, aquilo que, como disse o Oswaldo já mencionou, puxar e aí reorientar meu roteiro para o fato de que há um debate, sempre houve, isso não é novidade, eu não inventei isso, quem é marxista sabe disso, há um debate de apropriação, de interpretação e de assimilação sobre a versão e os pontos de vista que construímos sobre qualquer relação social, qualquer processo social, qualquer evento social. E da guerrilha do Araguaia não pode ser diferente. Ela está inserida, portanto, nessa disputa. Então, tem uma disputa em andamento que precisa ser, de fato, enfrentada como um front de debate, de luta política, teórica, ideológica, sobre os fatos relativos à guerrilha do Araguaia. E eu estou falando isso do ponto de vista da luta, do conflito e da luta de classes mesmo, que se dá no plano da disputa do conhecimento, da construção, da interpretação e dos significados. Isso é importante por quê? Porque, em primeiro lugar, dizer o seguinte, como faz todos os grandes eventos e como a história é escrita e contada pelos vencedores, como já dizia Marx, na interpretação da história. O primeiro momento, qual foi? A primeira fase foi não deixar que registros, notícias, informações sobre a guerrilha do Araguaia pudesse ser contada, pudesse chegar até nós. Então, a guerrilha ela foi combatida da forma que foi combatida, mas, principalmente, existia um objetivo claro no sentido de que seus vestígios jamais poderiam sair do espaço geográfico em que ela ocorreu. Certo? Então, esse foi o primeiro momento. Parte da eliminação física e da Operação Limpeza, a partir de dezembro de 74 até março de 75, ela cumpre exatamente esse papel. Não era só pegar o que tivesse de registro, de anotações, de relatórios, manuscritos, como também do ponto de vista físico, cortar todas as relações que impedissem que essa história um dia ela fosse contada. Então, esse é um primeiro passo, tanto daqueles que estavam como do próprio Estado. E não é só uma questão de porque vivíamos numa fase ditatorial. Existia um propósito dado a resistência, e exatamente como foi tratado isso em outros momentos da história, tanto no Império quanto na República, como as oligarquias, as elites brasileiras tratam movimentos contestatórios, sejam lá republicanos, socialistas ou outros. Os próprios movimentos contra a escravidão registram exatamente a dificuldade posterior dos historiadores de tentar estudar como as ações ou os grandes movimentos que foram criados contra a escravidão no Brasil.
essa reinterpretação ela é um dos objetivos nossos como intelectuais e como militantes. E na guerrilha do Araguaia não foi diferente. Então, primeiro, cala-se, né? Então, impede-se. Mas tem um segundo momento que é extremamente importante, que é o momento em que, dentro do próprio partido, que já foi mencionado pelo Oswaldo, as tentativas, de certa forma, inconscientemente, de calar a guerrilha do Araguaia, uma vez que a sua concepção, seu planejamento, as estratégias utilizadas e táticas utilizadas, a possibilidade, como disse o Oswaldo, de recuo ou não, se tinha uma via para o Xingu, como alguém ventila que era uma ideia do Oswaldão ou não, o certo é que, a partir de 78, isso vai se tornar objeto de uma controvérsia dentro do partido. Aqueles camaradas que fundaram depois o PRC e a Caminhando, Vladimir Pomar, o próprio José Genuíno Neto, o Nelson Levi, enfim, aqueles, eles defendiam, dentro do partido, e os camaradas sabem, uma propositura sobre o que significava a guerrilha do Araguaia. Não é à toa que eles reinterpretaram aquele documento do Pedro Pomar sobre as causas da derrota. Se foi foquismo ou se não foi foquismo. Qual foi a concepção estratégica, política, usada no movimento comunista, nas experiências guerrilheiras e de libertação nacional na Ásia, na África, na América Latina, tinha sido, digamos assim, o fator de influência que havia determinado os rumos da guerrilha. Então, o palco do debate sobre as causas da derrota está no plano político-ideológico. Então, essa ala, que vem da ala vermelha, que acaba saindo do partido em 78 e 79, ele é um segundo momento, na verdade, de calar essa interpretação da guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia é tida, portanto, como um fator de conflito, de disputa e de controvérsia ideológica e política dentro do partido. Portanto, ela tem que ser sufocada. Ela só pode ser tratada se for para questionar uma determinada tradição majoritária dentro do PCdoB. É para isso que ela serve. Então, no primeiro momento, quando você pega o livro do Vladimir Pomar, é exatamente isso. O livro do Vladimir Pomar está todo focado em fazer a crítica a todas as interpretações que vinham sobre a guerrilha do Araguaia. Então, esse é um segundo, digamos assim, uma segunda tentativa no plano da memória, que tem seus elementos ideológicos, políticos e culturais, de tentar calar qualquer possibilidade da guerrilha do Araguaia se tornar pública no sentido de objeto de debates nas academias, nos partidos, nas organizações, enfim. O terceiro foi, quando isso não foi possível, quando vem as primeiras reportagens sobre a guerrilha, e aí está o livro do Fernando Cortella e aquele número da revista do Palmério Dória sobre a guerrilha do Araguaia, é que você tem, então, a primeira manifestação do Estado no sentido de tratá-los como jovens idealistas, como subversivos, como loucos, enfim. Quando o Estado ou os agentes do Estado que atuaram escrevem alguma coisa ou falam alguma coisa após os livros de reportagem, é para dizer exatamente que a guerrilha foi, digamos assim, obra de jovens idealistas influenciados ou manipulados pela Revolução Chinesa ou pela Revolução Cubana. Então, esse foi um momento importante de sufocar a tentativa de fazer com que a guerrilha certamente se tornasse objeto de discussão. O quarto momento, que é extremamente importante, portanto, dele não ser estudado, é a partidarização da própria guerrilha. Não é igual àquela do segundo momento. Essa outra já é o seguinte: quando você tem um conjunto de intelectuais, um conjunto de pesquisas, grande parte deles eram militantes de esquerda, das organizações de esquerda, seja a MR8, seja a Aliança Libertadora Nacional, seja a Vapalmares, seja, enfim, qualquer organização, o próprio PCB,
esses militantes que estavam no exílio, que não eram do PCdoB ou que haviam saído do PCdoB, quando escrevem no exílio ou quando chegaram aqui, para tratar da experiência do combate ao regime militar, é interessante como eles vão omitir a guerrilha do Araguaia. Tratam o combate à guerrilha, quando ela emerge para um público intelectualizado, que já não é mais como deter a memória da guerrilha, mas tratam do ponto de vista político e ideológico, para criticar o PCdoB, e também para dizer que esse não seria o modelo a ser aplicado na chamada nova esquerda. Lembre-se que é um momento de fundação do Partido dos Trabalhadores, 79 e 80, é o momento em que o PT reúne esses intelectuais que são militantes ou foram militantes e começam a apresentar uma plataforma para o PT numa concorrência com o PCdoB dentro da transição democrática. Então, não era interesse desses intelectuais, em alguma medida, dizer que foi importante a guerrilha do Araguaia, vamos estudar, apesar de ter sido conduzida e planejada pelo PCdoB, mas vamos estudar porque é importante para o Brasil, nós podemos tirar lições para a luta no futuro dos trabalhadores e trabalhadoras. Não, não é isso. É para dizer que não deve ser, e, em particular, atribuindo as causas da derrota ao próprio partido, como já foi mencionado aqui pelo Oswaldo. Então, você tem um conjunto de livros que um capítulo apenas, de forma secundária, é tratada. Você vê isso no livro de A Revolução Impossível, do Luiz Mir, você vê isso em Combate nas Trevas, do Jacob Gorender, você vê isso nos livros do Marcelo Ridente, você vê isso no Daniel Arão Filho, enfim, você vê isso no próprio Francisco Villefort. O Francisco Villefort, como os outros, quando eles vão falar, eles dizem o seguinte, olha, em 74 a guerrilha estava toda dizimada. A Aliança Libertadora Nacional foi eliminada, foi dizimada, e nada mais é citado. Inclusive, na revisão de literatura que eu faço, eu mostro que há crimes nesse sentido, do ponto de vista ideológico, em que sequer eles citam a guerrilha do Araguaia e já havia elementos para citarem em seus livros como sendo uma parte importante da luta, talvez a mais importante da resistência à ditadura militar. Então, esses intelectuais, eles menosprezam, eles secundarizam, cheio de preconceitos. E você tem mais ou menos, eu não sei dizer agora, eu vou chutar, de 10 a 15 livros que foram produzidos nos anos 80 e nos anos 90 sobre esse período em que praticamente um capítulo ou uma nota de rodapé é dedicada à guerrilha do Araguaia. E vem, portanto, o quinto momento. Qual é o quinto momento? A quinta etapa desse processo de recuperação da memória. É quando há uma perspectiva de um estudo da guerrilha sem essas visões ou sem esses preconceitos. E, coincidência ou não, esses estudos são feitos por militantes do PCdoB. Das 3 primeiras dissertações de mestrado que foram produzidas sobre a guerrilha do Araguaia entre 95 e 2000, 2 deles são militantes do PCdoB. Então, isso é um dado importante, porque o partido foi obrigado a estudar a guerrilha do Araguaia do ponto de vista acadêmico para fazer a crítica nessas 3 fases anteriores. Do ponto de vista da crítica preconceituosa do regime, daqueles que foram trataram a guerrilha como objeto de disputa ideológica dentro do PCdoB 78 e 79, do campo do PT construído e da autocrítica que se fez em não abordar o PCdoB, a guerrilha do Araguaia, quando aborda dessa forma, e as reportagens, e os livros reportagens que, na maioria, como diz o Oswaldo, renega ou quase não cita o papel protagonista do PCdoB nesse processo. Então, essa fase, eu diria que é uma fase, uma etapa de rompimento com as várias vertentes, os vários campos interpretativos da guerrilha do Araguaia e tendo que lidar com essa disputa entre exatamente os acontecimentos no Araguaia. Em 7º lugar,
eu poderia concluir que há, nesse conjunto de etapas, de processos, no sentido de tentar elucidar a guerrilha do Araguaia, trata-se da tentativa contraditória, paradoxal, que é, de um lado, quando os próprios militares decidem falar ou escrever, no sentido de contar a sua versão, porque eles defendem a tese de que a opinião pública ela foi construída contra os militares. Por que é paradoxal? Porque foi exatamente os militares que impediram exatamente que essa história foi contada, pudesse ser contada. Então, se tem relatórios, se tem os arquivos secretos da guerrilha, se existe de fato esse arquivo, eles são responsáveis exatamente por não tornar público para que a sociedade brasileira pudesse ter conhecimento desses acontecimentos. E exatamente eles que impediram agora falam que os militares precisam vir à tona para contar sua história deturpada por uma academia comunista e por uma imprensa comunista que teceu e construiu uma interpretação da guerrilha onde os militares que exatamente foram atores desse genocídio, como cita o Oswaldo, pudesse ser contada. Então, é nesse momento interessante que você tem um conjunto de livros, que é aquele livro do Pedro Correia Cabral, é o livro do Ximenes, são 3 livros, um sobre o Cabo Rosa e outro sobre Bacaba, que é Bacaba e Bacaba II, são 3 livros que surgiram no final dos anos 90, exatamente tentando passar a ideia de que agora os militares que atuaram no Araguaia estavam contando a história, a sua versão sobre o Araguaia, e, do ponto de vista acadêmico, os 2 livros do Hugo Studart, que o Oswaldo citou, que é o Guerra na Selva, A Lei da Selva, e esse Borboletas e Lobisomem. E exatamente, tanto do ponto de vista do lado das Forças Armadas, de quem atuou na repressão, como do ponto de vista acadêmico, é uma tentativa, nessa 7ª etapa, de reinterpretação da guerrilha. Então, nós estamos no momento de ascenso do fascismo, de avanço do fascismo em todos os campos, inclusive do ponto de vista da interpretação sobre a guerrilha do Araguaia, do estudo sobre a guerrilha do Araguaia. Então, nós estamos num momento delicado. Por que um momento delicado? É porque esses militares eles saem das sombras, começam a escrever sobre a guerrilha usando pseudos documentos, alguns até que são documentos que são anexados aos livros, como o caso do tenente Ximenes, em que você verifica que esses documentos do Centro de Inteligência do Exército, ao qual ele teve acesso. Mas você tem, portanto, essa tentativa dupla de tentar conter a guerrilha do Araguaia do ponto de vista dessa disputa da memória sobre o que de fato aconteceu. Então, eu coloco essas 7 etapas para mostrar diferentes perspectivas, diferentes interesses e tendências na disputa sobre a guerrilha do Araguaia. Então, a guerrilha do Araguaia ela é objeto permanente, portanto, do ponto de vista político-ideológico, como sempre foi, e também agora do ponto de vista acadêmico. Então, isso traz para nós um objetivo importante, uma tarefa importante, que é tentar estudar a guerrilha, usar desse material que já está disponível e tentar reinterpretar à luz daquilo que interessa, como todo conhecimento, a sociedade brasileira, a emancipação da sociedade brasileira, enquadrá-la no conjunto das lutas e mostrar exatamente no momento em que nós vivemos, e a propósito do tema Guerrilha do Araguaia, Ditadura Nunca Mais, tem exatamente essa forma de estabelecer os nexos entre a conjuntura que nós vivemos e um movimento histórico, político, extremamente importante, que precisa, de fato, ser estudado à luz de abordagens metodológicas e teóricas sérias,
comprometidas. Isso não quer dizer que só militantes do PCdoB possam fazer estudos sérios sobre a Guerra do Araguaia. É preciso que esse debate seja ampliado, e nós temos essa tarefa de fazer. Porque aqueles que são da esquerda, que não são do PCdoB, nós já conhecemos como eles abordaram. Os militares que tiveram lá, nós já sabemos como eles vão abordar. A direita bolsonarista, nós já sabemos como eles vão abordar. E esses novos acadêmicos que estão surgindo, com supostos arquivos, que é o caso daquele da Thaís, do livro Operação Araguaia, que eu citei, inclusive, no meu trabalho, junto com o Emmanuel Silva, que é um jornalista de Brasília, que foi, digamos assim, depois do meu trabalho, do trabalho do Deusdete Brasil e do trabalho do Romualdo Pessoa Campos Filho, foi o trabalho que, de fato, apresentou novidades, porque trouxe uma série de documentos que estavam em poder do general Antônio Bandeira, que foi o general da primeira operação, que foi a Operação Papagaio, e depois a Operação Sucuri, muito antes da guerrilha. Em 71, ele já comandava na Serra dos Carajás, muito antes de 72. E depois a primeira campanha de cerco-aniquilamento, que começa em 12 de abril de 1972, quem era o general que comandava? Exatamente o general que comandou a operação secreta antes de 72. E é ele que vai comandar também a operação no intervalo de um ano entre 72 e 73. Então, ele foi exatamente um general importante nas duas primeiras campanhas de cerco e aniquilamento à guerrilha do Araguaia. E a Thaís e o Eumano, eles vão registrar que parte daquele livro, Operação, que tem 700 páginas, foi com base nos arquivos do Antônio Bandeira. E, inclusive, eu não tenho certeza aqui, eu não tenho como checar nesse momento, mas há a informação de que ela é sobrinha, ou ela tem um grau de parentesco com o Antônio Bandeira. E por isso que, em primeiro lugar, esses arquivos que estavam em posse dele foram para ela que produziu o livro. Provavelmente, eu não tenho certeza, os arquivos que o Hugo Studart utilizou nos dois trabalhos que ele fez, mestrado e doutorado, em História, na Universidade Nacional de Brasília, tenha sido com base nesses mesmos arquivos. Então, isso é importante, inclusive, uma luta nessa frente, para que esses arquivos deixem de ser propriedade pessoal, personalística. É uma família que tem os arquivos. Os arquivos, eles precisam estar à disposição das universidades, dos centros de pesquisa. Nós precisamos ter acesso livremente a esses arquivos, já que nós não temos, e eu acredito que não existe, eu tenho enormes dúvidas com relação à existência do tal arquivo que o regime militar possuiria sobre a guerrilha do Araguaia. A meu ver, o tal do arquivo ele está em mãos de generais ou famílias de generais escondidos. Alguns já vieram à tona e outros não. Era isso, e obrigado.